Em primeiro lugar, quem encontra Jesus, experimenta o quê? Eu quero começar com o versículo 10. Uma alegria intensa. A maior alegria que você já pode ter sentido. Não alegria por algo que Jesus te deu, mas por encontrar o próprio Jesus, que é a grande alegria das alegrias. Hoje, em muitas igrejas, Jesus é oferecido como um facilitador, um degrau para algo que você quer encontrar para te alegrar. Eu vou até Jesus porque me disseram que Jesus cura. Eu vou até Jesus porque me disseram que Jesus resolve a minha família. Eu vou até Jesus porque disseram que Jesus me dá um carro, um emprego, etc, etc. Os magos se alegraram em encontrar o Messias, a pessoa de Jesus. E o versículo 10 diz que eles tiveram uma alegria intensa e grande júbilo. E se você observar o versículo, ele diz que foi a visão da estrela que despertou essa alegria, mas não pela estrela em si, que é algo espetacular, tá certo? É fantástico você ver uma estrela, uma luz que te guia. Mas eles se alegraram não pelo espetáculo da estrela, e sim porque a estrela estava levando até o Messias prometido, o descendente de Abraão e de Davi, o herdeiro do trono, aquele em quem vão se cumprir as promessas de abençoar pecadores, salvar pecadores, resgatar todos os povos. Mateus, o evangelista, cita algumas reações diante do nascimento de Jesus naqueles dias. Vocês já sabem que o rei Herodes, como rei, não ficou muito contente de saber que um rei tinha nascido. E ele se enche de ódio, e ele se sente ameaçado, e ele viu o seu domínio e a sua glória sendo ameaçados, não gostou nada daquilo, e imediatamente ele planeja matar aquele menino. Herodes. Os religiosos judeus, junto com todo o povo, a maioria do povo, reagem com uma indiferença absurda. Porque eles são questionados pelo Herodes. Herodes, olha, o Herodes questiona, sabe os judeus, aonde vai nascer o Messias? Eles dizem assim, pelas escrituras o Messias nasce em Belém. Esses homens religiosos não dão um único passo sequer em direção a Belém. Eles não estão nem aí. Eles querem a religião deles, o status deles, o salário que eles recebiam como sacerdotes, como escribas. São sabedores de fatos, mas não têm experiência e amor por Deus no seu coração. Você tem Herodes, os religiosos e todo o povo. Mas para esses três homens do Oriente, estranhos, não judeus, pagãos, a coisa foi diferente. Quando encontram Jesus, alegria intensa. Por quê? Porque agora eles encontram aquele que salva. Agora eles encontram aquele que dá sentido para as suas vidas. Agora eles encontram tudo aquilo que mais desejavam, e agora se torna realidade, as promessas estão se cumprindo. Você já teve a experiência de ver uma promessa sendo realizada, ainda que pequena, na sua vida, e a alegria que isso traz? Por exemplo, um avô, ele deu uma muda de lixia para o menino João, seu netinho, e prometeu para o netinho, João, se você cuidar bem dessa mudinha de lixia, um dia ela vai dar frutos deliciosos. E o vovô explicou para o João como cuidar do pé de lixia. E o Joãozinho acreditou na promessa, e esperou, e cuidou do pé de lixia do jeito que o avô disse. E depois de muitos anos, Joãozinho já era um adolescente jovem. Os primeiros frutos vieram, e ele mal pôde se conter de tanta alegria e lágrimas, tanto pela lixia saborosa que ele pôde comer, quanto por se lembrar da promessa do seu avô se cumprindo, e saboreou aquelas frutas. É algo parecido com isso que está acontecendo com esses magos. Eles conheceram a salvação, eles sabiam da salvação, e agora eles estão provando da salvação, e não tem como se alegrar. Nós estamos falando aqui de alegria espiritual. É você encontrar paz em Jesus, é você encontrar perdão, propósito para viver. Jesus te dá esse propósito que o materialismo não dá, as religiões não dão, status, riqueza não dão.
que aconteceu com os magos ocorre com todos aqueles que verdadeiramente e corretamente se achegam a Jesus. A alegria por Jesus, por encontrar Ele, que é o Salvador. Então você pode começar a pensar na sua vida: eu encontrei Jesus de verdade, essa alegria me caracteriza. Mas há uma segunda atitude de quem encontra Jesus, no versículo 11. Você pode verificar na sua Bíblia que quem encontra Jesus, adora a Jesus humildemente. O verso 11, entrando na casa, quando viram o menino com Maria sua mãe, fizeram o quê? Prostrando-se, o adoraram. Entraram no recinto, prestaram culto, adoração. A mãe, Maria, não, eles não são mariólatras. Ficaram celebrando o poder da estrela? Não, eles até esqueceram a estrela. Não se importaram com José, o pai. Eles se prostram diante do prometido. A palavra adorar aqui na Bíblia é muito mais do que reverenciar, honrar uma figura importante. A palavra significa expressar honra a um ser divino. Esses homens estão em Belém não para homenagear um rei humano, mas para adorar o único Deus que se fez carne, se fez homem. E esses homens não são homens comuns, sendo magos. Eles têm poder, eles têm riqueza, eles têm status, eles têm influência política. Herodes os atendeu. Mas eles não estão nem aí para Herodes, para poder, para política. Eles abrem mão do seu prestígio, da sua pompa, e se curvam diante daquele que é o único digno de honra. E este é Jesus, é aquele que tem que levar você e eu a esquecermos tudo que somos, o que temos, para onde vamos, porque tudo isso é fútil. E só o Senhor Jesus Cristo tem valor, o eu não importa mais. Dizem que o nome dos magos é Gaspar, Baltazar e Melquior. Mas a Bíblia não diz o nome deles. A Bíblia não diz de que nação exatamente eles vieram, que roupas estavam usando. Não diz o que era a vida deles antes disso, nem depois disso. Então, esses homens, o que quer que tenham sido, de onde quer que tenham vindo, talvez os nomes deles fossem esses, acredito que não, ou sim, mas o que importa é o que Mateus escreve: eles vieram para adorar o Senhor Jesus Cristo. Esse rei que veio, ele veio para ser recebido por você também da mesma forma. Você e eu precisamos abrir mão de quem somos, do que queremos, do que achamos, de tanta importância que damos para nós mesmos. Precisamos fazer isso. Esquece. O que importa é esse Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Criador, o Deus homem. Eu o adoro, eu me curvo, eu me prostro diante dele. Mais um Natal na sua vida. Talvez seja o Natal de número 70, 75. Talvez seja o seu 8º Natal, 9º, 30º, 40º. Em mais um Natal as pessoas vão mencionar o nascimento de Jesus. Vão dizer que o anjo apareceu. Vão dizer que havia pastores no campo. Vão dizer que Ele é o Filho de Deus. Vão dizer e vão falar. Vão dizer que Jesus é mais importante que Papai Noel. Vai ter papai e mamãe dizendo que Papai Noel é do diabo, como sempre. Mas vão passar o resto do ano sem se voltar para Jesus e sem se lembrar dele. Talvez muitos estão até atrás de nós, porque nós estamos numa celebração natalina, e isso é bom. Alguns nem isso, mas muitos que estão numa celebração natalina hoje, ou dia 24 ou 25, vão falar do Natal, vão presentear do Natal, e depois esse rei vai ficar esquecido e vai deixar de ser adorado. Mas quem encontra Jesus de verdade não tem um encontro de Natal com Jesus. Ele adora Jesus continuamente.
Ele elogia Jesus todos os dias. Ele admira Jesus todos os dias. Ele se entrega para Jesus todos os dias, todas as horas. Ele honra Jesus com a sua vida, com o seu modo de falar, de agir todos os dias. Entrega a Ele sua obediência todos os dias. É isso que caracteriza um real encontro com Jesus. Você se alegra e você adora. Para por aí? Não. Nós temos mais uma terceira evidência e uma atitude de quem encontra com Jesus ainda no versículo 11. Você pode perceber que as Escrituras dizem que, além de adorarem, prostrados, humilhados, o final do verso 11 diz que eles abrem os seus tesouros e entregam as ofertas a Jesus: ouro, incenso e mirra. Essa é a terceira atitude de quem encontra com Jesus: doação generosa, desprendimento, generosidade, contribuição. Pastor Charles Spurgeon disse que aqueles que buscam por Jesus encontrarão. Aqueles que realmente o encontrarem, o adorarão. E aqueles que o adoram, consagrarão seus bens a Ele. Aqueles que adoram a Jesus, consagram a Ele os seus bens. Ouro. Ouro era comumente uma oferta de presente, uma oferta de homenagem. Esse que é o metal mais valioso que havia, um tesouro padrão que era oferecido para quem fosse rei. O ouro também era um tributo, um sinal de honra. Os magos estão reconhecendo que Jesus é o Rei dos Reis. Eles entregaram ouro para Jesus. Não entregaram bronze. Não entregaram um pedaço de pau. Eles entregaram ouro. Eles entregaram incenso. O incenso é um presente, uma oferta para uma divindade, na cultura antiga e atual também. Mateus pode estar se referindo aqui a incenso, a uma resina cheirosa, agradável, que era usada especialmente em sacrifícios, serviços religiosos no templo. Eles estão reconhecendo que aquele menino não é só um menino, não é só um homem. Ele é aquilo que o próprio Mateus já disse que ele seria: o Deus encarnado. Eles estão reconhecendo com o ouro que Jesus é rei. Com o incenso, eles estão entregando incenso, reconhecendo que Jesus é Deus. Eles estão entregando mirra. E você pode pensar: mirra? Mirra é um presente para quem está destinado a morrer. A mirra tinha propriedades preservativas, usada no embalsamento, para conservar o corpo de um falecido, e algumas religiões diziam, inclusive, que a mirra protegia a alma do falecido na viagem para o além. Isso é só uma curiosidade em relação à crença a respeito da mirra. Aqueles 3 homens estão reconhecendo com os seus presentes que Jesus estava destinado a morrer uma morte amarga. E nós sabemos que essa morte foi a morte de cruz. Desde o berço de Jesus, os presentes, as dádivas, a doação generosa, está predizendo e anunciando e confirmando que Ele é Rei, Deus perfeito, sumo sacerdote e supremo Salvador que iria morrer pelos nossos pecados. Quando você apenas sabe disso, que Jesus é Rei, é Deus, Salvador, você não faz nada. Mas quando você experimenta isso pessoalmente, o que os sábios e magos fizeram, você faz também.
você abre o seu tesouro, o tesouro da sua vida, e entrega do seu dinheiro, da sua oferta, dos seus mantimentos, suas contribuições financeiras. Você entrega o que você sabe fazer para o Senhor. Ele é o meu Salvador. O que eu posso fazer para o Senhor na igreja do Senhor? O que eu posso dar para o Senhor dando para alguém necessitado? Como eu posso contribuir e expressar o meu amor pelo Rei, entregando do meu dinheiro na casa de Deus, na igreja de Deus, na família de Deus? É interessante perceber que essa doação generosa dos magos, quase certamente foi o recurso e o sustento para algo que Jesus teve que fazer junto com seu pai e com sua mãe. Algum tempo depois, eles têm que sair para uma viagem cara, para um lugar distante, para o Egito, para fugir, para se proteger. E é uma família, são 3 pessoas, são recursos, são impostos, são alimentação, hospedagem. Você pode ter certeza que esses presentes foram exatamente o sustento que eles precisavam para essa viagem. E da mesma forma, o sustento da obra de Deus, o avanço do reino de Deus, acontece através das nossas ofertas generosas. Quando reconhecemos quem é Jesus na nossa vida, nós damos presentes de volta. E esses presentes é o que o Senhor usa para sustentar a obra dele. Se você tem um encontro real com Jesus, você tem alegria, a maior alegria do mundo. Você adora Jesus. E você entrega generosamente as suas ofertas para o Senhor Jesus. Há uma última atitude de quem encontra Jesus. Eu quero convidar você a pensar nela comigo. Ela está no versículo 12. Depois de entregarem suas ofertas, ouro, incenso e mirra, o verso 12 diz que eles foram avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes. Não voltem. Deus falou com eles. O que eles fizeram? Eles seguiram por outro caminho para a sua terra. Quem encontra Jesus obedece fielmente àquilo que Jesus diz. O Senhor fala com eles num sonho. Esse foi o meio de comunicação de Deus, um sonho, uma orientação, uma revelação especial. E é uma orientação e uma advertência, porque Herodes vai causar problema. Nem passem por lá, vão embora direto por outro caminho. E Deus então está querendo frustrar o propósito desse rei cruel, desviando o caminho dos magos para que eles não voltem até Herodes e isso possa trazer problemas. E o propósito de Deus de proteger os magos e proteger o seu plano de salvação se cumpriu, sabe por quê? Porque esses homens obedeceram. Houve obediência. Eles encontraram com Jesus e eles obedecem o que Deus diz. Não adiantava nada Deus dizer uma coisa e eles fazerem outra, como nós fazemos com a nossa vida o tempo todo. Imagina, não vão para Jerusalém, vão embora para outro caminho. Eles vão para Jerusalém ver Herodes. Não adianta nada. Deus tem orientação para a sua vida. Não adianta nada você e eu fazermos o contrário do que Deus diz. Deus tinha o melhor para eles? Sim. Mas eles só desfrutaram do melhor de Deus porque eles obedeceram. Deus tem o melhor para a sua vida? Sim ou não? Você só vai desfrutar disso se você obedecer a esse Deus. Aqueles que se encontram com Cristo
vivem em obediência às orientações divinas, convictos de que isso é o melhor para eles, é para o seu próprio bem. Imagine que você é um marinheiro. Você tem um mapa antigo, velho, ultrapassado, desgastado, com poucas informações, e você precisa navegar por um oceano vasto, desconhecido. Você vai ter problema, você vai fracassar. Mas imagina que um capitão muito experiente, que conhece cada pedaço do oceano, conhece cada corrente de vento, cada porto, cada perigo, ele vai até você, oferece para você um mapa completo, atualizado, e esse capitão também te oferece orientação pessoal para você fazer uma viagem segura. Que escolha você vai fazer? Quando você conhece Jesus, mas ignora a orientação de Jesus, não busca a orientação de Jesus, não faz o que Jesus diz, é como se você ficasse com o seu mapa obsoleto, ultrapassado, impreciso, que são suas convicções, suas preferências, suas vontades e seus próprios conceitos. Esse mapa vai te levar para o fundo do mar, vai te levar ao fracasso. Jesus é o capitão, ele tem um mapa completo, perfeito, ele te dá orientação pessoal para você viver. Nós estávamos conversando ontem no almoço de Natal com a família, com uma das nossas primas que a gente vê bem pouco. Eu dei um pão diário para ela, falamos sobre a filha dela, pequenininha, e ela dizendo que procura apresentar para a filha alguma educação cristã. E a Cris então perguntou: e qual igreja vocês estão indo? E ela disse assim: Cris, a gente não está indo em igreja nenhuma. Mapa velho, mapa ultrapassado, convicção pessoal, eu não preciso de igreja. Percebe? Jesus é absolutamente claro. Em Hebreus, o Senhor Jesus Cristo diz: não deixem de congregar. Mas nós preferimos o nosso mapa velho, ultrapassado, rasgado, ineficaz. Você tem um encontro com Jesus, você vai saber que Ele tem o melhor para você. Jesus não dá ordens porque Ele quer ser mandão, Ele não precisa de ser mandão, Ele não tem necessidade disso. E Jesus não tem necessidade de pessoas o obedecendo. Jesus nos dá ordens porque Ele nos ama, assim como Deus amou e protegeu esses magos, e pela obediência eles desfrutaram do melhor de Deus. Nesse Natal, lembre-se, você tem ao seu lado alguém que conhece o caminho perfeito da vida e quer guiar você até o porto seguro. São 4 marcas do verdadeiro encontro com Jesus: alegria, adoração, doação e obediência. E essas 4 coisas se resumem no final da passagem, quando eles seguem por outro caminho. E aqui eu faço uma metáfora, porque o texto diz que eles vão por um caminho e voltam por outro. Essa é a mudança radical do encontro com Jesus. Não é a mudança exterior, não é a mudança nas finanças, não é a mudança física. Eu estou mais magro, eu tenho cabelos. Até isso inventaram, né? Alguns cultos que tem mais a ver com o diabo do que com Deus. Eu já vi na televisão, nas redes sociais, em que o pastor faz uma oração de emagrecimento e a pessoa emagrece. A gente iria de 50 membros para 500 aqui em Morungaba, assim, se oferecesse isso.
Mudança radical não é essa mudança física, material, emocional. Lembra dos 2 discípulos no famoso caminho de Emaús? Jesus está morto, foi sepultado, eles estão indo tristes. Quando eles encontram com Jesus, Jesus encontra com eles, cai a ficha, eles abandonam aquele caminho e voltam pulando de alegria, empolgados e contando para todo mundo: viu, o Senhor apareceu, Ele está vivo. Essa é a verdadeira mudança. Você tem alegria, você adora esse Jesus e esquece de si. Você entrega, você se doa para o Senhor, se doando para os outros, se doando para a sua igreja. E você obedece toda a palavra do Senhor Jesus Cristo. É uma mudança de mente, é uma mudança de coração, de valores, de prioridades, de paixões e de anseios. Há uma grande diferença entre conhecer o Senhor de nome e conhecê-lo pessoalmente. Essa diferença nós vimos na vida dos magos e essa diferença pode e deve acontecer na sua vida. Como é que eu faço para conhecer Jesus pessoalmente? Faça o que os magos fizeram. O que os magos fizeram? Eles tomaram uma atitude, uma resposta com base no que sabiam, com base no que conheciam a respeito de Jesus. O que você sabe a respeito de Jesus? Tome uma decisão em relação a isso. Repito que você não precisa ir a Belém, você não precisa montar num camelo, você não precisa seguir uma estrela. Você se volta para Jesus, aqui e agora. E diz para Ele que você quer encontrar com Ele de verdade. Que você é um pecador e precisa de salvação. Você quer a alegria que vem dEle, não a alegria do mundo. Que você quer adorar a Ele e esquecer-se de si mesmo. Que você quer doar-se para Ele, que você quer obedecê-lo. Sua vida então será marcada por essas coisas. Tudo se fez novo. E você tenha um encontro real com Jesus, solidamente evidenciado por essas marcas que vimos no Evangelho de Mateus. Vamos orar? Convido você a falar com Deus agora. Convido você a esquecer ainda mais o que está ao seu redor, voltar teu coração, tua atenção para Deus e dirigir-se a Ele com o teu coração e a tua mente. Eu quero orar com você agora. Senhor, aqui estamos mais uma vez nos deparando com o relato do Natal, o nascimento do nosso Salvador Jesus, e reconhecemos o privilégio de aprender da tua palavra e realmente perceber que o Salvador veio a este mundo. Desde os primeiros momentos da sua vinda, o Senhor impactou a vida daqueles que encontraram contigo. Eu peço que o Senhor cause um impacto na minha vida. Eu peço que o Senhor cause esse impacto na vida de quem está aqui hoje, se achegando a Jesus, ouvindo de Jesus. Que cada um de nós possa experimentar, ó Deus, esta alegria, esse impulso para adorar, para doar e para te obedecer. Que assim o Natal não seja um feriado, uma comemoração anual, mas uma experiência contínua, em que o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso pastor, e as marcas do encontro contigo são bem evidentes em nossas vidas. Somos gratos a Deus por falar conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.